Seja bem-vindo à odontologia prática de hoje. Hoje você vai aprender uma grande sacada. Eu vou te mostrar como você vai fazer a sua anatomia primária e secundária para facetas em resina, beleza? Eu já mostrei aqui no canal como você vai uniformizar a sua faceta ou a sua restauração, como você vai uniformizar essa última camada, e eu vou te dar dicas aqui, vou mostrar na prática como você vai fazer o acabamento e a textura para a sua faceta, beleza? Então, primeiro, você vai usar um lápis, isso é bem importante. Pode ser lápis colorido, tem gente que usam, pode ser lápis normal, eu uso lapiseira mesmo, né, tá? Primeiro, eu vou riscar as vertentes, ó, a mesial e a distal, tá? Essa é uma grande sacada, beleza? Já delimitei uma área, tá? Outra coisa, eu vou delimitar em terço cervical, em terço médio e terço incisal. Olha lá, quebrei a pontinha. Por que eu vou fazer isso? Essa área aqui, depois que você igualar, você pode utilizar brocas ou uma grande sacada, você utilizar tiras de lixa de polimento, tá? Por quê? Porque você vai conseguir levemente desgastar para igualar as proporções e você vai ter um aspecto arredondado nessa região. Então você faz um acabamento primário, né? Já quase iguala a inclinação, olha com o espelho aqui, opa, o volume tá bom. Depois que tá legal essa área, você vai igualar essas inclinações, esse arredondamento, com a tira de lixa. Você tem que utilizar uma, duas tiras de lixa, vai arredondando aqui, você vai ter um aspecto arredondado muito interessante, beleza? Essa área você não vai mexer mais, tá? Você não vai mexer mais, só depois no acabamento. Como eu já falei, a gente não está no acabamento, a gente não está no polimento, a gente está no acabamento, tá? Pois bem, essa área cervical, geralmente essa área cervical, eu já passei a dica, ela tem uma inclinação, ó, ela tem uma inclinação maior, que você não vai passar o disco de polimento, tá? O disco de diamantado, mas você pode fazer uma textura aqui. Por que eu vou fazer uma leve textura? Primeiro, porque a sua faceta vai ter um aspecto mais natural, tá? O dente, ele tem leves texturas. E ele tem que ter uma área de espelho. Essa é a grande característica para suas facetas. Principalmente se você vai fazer facetas em dentes brancos, que nem você vai utilizar a BL1, a BL2, a B1. Você tem que ter um aspecto natural. E a anatomia que você vai fazer agora, o acabamento, é isso que vai trazer um aspecto natural para sua faceta, tá? Beleza. E no meu terço médio? Nesse terço médio você não vai mexer, você pode até fazer leves periquimáceas, tá? Mas a incisal, que tal o detalhe, tá? Geralmente, como eu já falei, nesse eu vou até pintar de escuro. Nessa região você não vai mexer, nessa região você não vai mexer. Essa área tem que ter um aspecto arredondado e essa área tem que ter um volume, tá? E aqui vai ter que ter um aspecto mais achatado, né? Que você já fez um pré-acabamento. Então você faz um aspecto achatado aqui e você vai fazer a textura. Como você vai fazer? Você vai riscar, olha lá. Você vai riscar aqui no meio, uma pequena inserção, e aqui um pouquinho maior, tá? Você vai riscar nos dois dentes para igualar. E como que eu vou fazer isso? Duas opções. Se eu utilizar uma 2200 FF, só que tem que ter muito cuidado, porque se você está começando a trabalhar com facetas, pode ser que você sobrecarregue o seu acabamento, você faça muita textura, mas depois eu vou dar uma grande sacada, ou utilizar pontas multilaminadas, tá? Então primeiro eu vou fazer na cervical, que eu vou virar aqui para mostrar. Então eu já fiz aquele aspecto, um acabamento aqui, e vou fazer leves risquinhos, ó. É isso só, leves risquinhos, tá?
Aqui, muito importante, você inclinar a sua broca. Ó. Então você vai inclinar e fazer como se fosse um triângulo. Isso é mais fácil você. Ó, você vai fazer uma inclinação entrando para o centro, uma inclinação entrando para o centro. Mesma coisa aqui, uma inclinação entrando para o centro. Beleza? Já fiz uma leve textura. Se você quer fazer essa textura incisal aqui em facetas, eu faço muito. O paciente gosta, você tem que perguntar para ele se ele quer, né? Tá? Mas é bem interessante. Você tem que inclinar mais ainda, aprofundar um pouquinho e vai entrando fazendo o seu triângulo para o terço médio lá. Mesma coisa aqui, ó. Ó, vai entrando para o terço médio. Aqui vou entrando e vou fazendo. Beleza? Agora, como que eu vou ver se ficou bom essa minha textura? Primeiro, você pode passar novamente aquela dica que eu passei aqui, essa ponta de acabamento para uniformizar a sua anatomia, tá? Essa é uma grande sacada. Beleza? Você olha ser sempre com essa inclinação, assim você vai conseguir ver, olha lá, a sua anatomia se ficou legal. Bem importante, duas sacadas. Como que eu vou saber se ficou bom? Primeiro, na hora do acabamento, se ficou muito exagerado o seu acabamento aqui, muita textura, o acabamento vai tirar um pouquinho dessa textura. Essa é a grande sacada. O acabamento ele sempre vai tirar um pouquinho da sua textura. Se você achou que fez muita textura e quer tirar um pouquinho, utiliza a multilaminada antes do polimento. Tá bom? Então você vai uniformizar os riscos e vai ter uma diminuição da sua textura, tá? Só depois, quando você finalizar a sua restauração, você vai ver se o seu polimento já ficou interessante, beleza? Espero que tenha gostado dessas dicas. Se você tiver dúvidas, deixa aí no canal que eu te passo esses grandes segredos cada vez mais. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só você testar na prática.